esperança de uma noite de amor lhe trouxe. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de quarta-feira? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo, cheio de surpresas boas. Seja bem-vinda mais uma vez, Sueli, aqui no nosso Instagram. Obrigada, que prazer enorme. Tava tendo dificuldade para entrar aqui. Demorei um pouquinho. Não, mas foi muito pouquinho mesmo. Aqui são 6:02, aí são 5:02, né? Isso. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sueli, antes da gente começar, eu queria pedir duas coisinhas. Primeiro, para você se apresentar, e segundo, para você falar sobre o manual que você está lançando, né? O manual, não, o guia, né? De Isso. campanhas. Você conta pra gente? Oi, gente. Me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Pode se apresentar. Voltou? Deu? Tá tranquilo? Voltou. Isso, tinha cortado aqui. Fiamma, então, gente, eu sou a Sueli Vandal, sou advogada aqui em Ji-Paraná, Rondônia, e sou atuante com direito eleitoral, sou especialista em direito político e eleitoral. E é isso que a Fiamma falou do nosso manual de candidato que nós fizemos, foi uma parceria entre eu, o doutor Leonardo Freire, que é um advogado de Guarulhos, e o doutor Guilherme Cardoso, que é um advogado de Marília, São Paulo. Olha só, aqui do norte e lá de São Paulo. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E aí a gente fez esse manual para candidatos, né? O doutor Leonardo é advogado há quase 20 anos, há mais de 20 anos, só no direito eleitoral. O doutor Guilherme é professor universitário e especialista em direito constitucional também. E aí a gente fez esse manual para ajudar as pessoas nesse momento. E está sendo muito legal, eu fiquei chocada com o tanto de compartilhamento que teve no Instagram. Nunca tinham compartilhado tanto assim quando um post. E as pessoas estão baixando muito material, espero que ajude bastante, né? E também o curso, né? A gente lançou um curso, eu e um especialista em marketing aqui de Paraná, e a gente está falando sobre propaganda e marketing para as eleições de 2020. Então tá muito legal, o curso também está muito legal. E a gente está vendendo pelo Hotmart. Então depois tem o link dos dois, tem o link na minha biografia aqui. Muito obrigada. Nossa, muito pelo convite. Ai, que isso! Muito interessante você falar sobre isso, porque uma advogada especialista em direito eleitoral lançando 2 produtos e com pessoas de diversas partes do Brasil e fazendo uma live aqui em Minas Gerais também, né? Não, parece que não tem nenhum advogado de Minas Gerais aí ainda. Não? O pessoal já está entrando aqui, né? Envia essa live para as pessoas aí, gente. Então, a tecnologia é muito legal, né? De levar isso. Ontem eu fiz uma live com o Dr. Rafael lá de Porto Alegre. Então a gente está... Não, e aí daqui a pouco tá conhecendo o Brasil inteiro, né? Esperar essa pandemia passar e começar a conhecer o Brasil inteiro e visitar Amém. pessoalmente. Amém, amém. Meu sonho é isso. Ai, que ótimo! E vai realizar, vai concretizar, porque você tem muito potencial. Eu fico daqui só acompanhando o seu trabalho. E, assim, de verdade, me sinto honrada de te conhecer, de poder fazer live com você, de poder te conhecer um pouco mais, de me inspirar em você, na sua história. E é muito interessante, porque assim que a gente sai da faculdade, a gente tem esse medo, esse receio de se especializar em uma área, apenas uma área, né? Algumas pessoas falam que a especialização vai fazer com que diminua o número de clientes. Quanto mais especialista você for, menos cliente você vai ter. Porque já que a Sueli é especialista apenas em eleitoral, por que eu iria procurá-la? E aí parece que suas oportunidades ficam mais limitadas, né? E aí você já começa a live falando que é especialista em direito político e eleitoral, e com esse monte de oportunidades na sua frente, conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo de escolher apenas essa área, se você teve dúvida também, e qual que foi a maior vantagem para você? Então, Fiamma, não sei para mim se tá tudo para você está certo, para mim tá cortando mais da metade do seu rosto.
Para vocês estão também? Ah, agora sim. Eu tava vendo daqui para baixo. Ai, Eu meu Deus, achei que... Não, tranquila. Então, quando eu me formei, eu gostava muito do direito previdenciário, e eu gosto ainda, né? Muito mesmo. E aí, eu fiz, inclusive, uma pós-graduação em direito previdenciário. E atuei um período no direito previdenciário e gosto da matéria, mas eu vi que não, para atuar não era aquilo que eu queria. E aí eu já contei em outras lives, eu acredito, sobre a minha paixão pelo direito eleitoral e pelo eleitoral, né? E aí, eu falei, em 2018 eu atuei com direito eleitoral e falei, gente, é isso que é realmente que eu quero para mim. E assim, eu vejo que, igual você com imobiliário, né? Agora é professora de pós-graduação. Ai, que orgulho que eu senti disso, meu Deus! Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Falei, gente, fiquei muito feliz mesmo. E isso é a especialização que traz isso, né? Se você tivesse aí com aberto, fazendo todas as coisas, não quer dizer que às vezes a gente não faz uma ação em uma outra área, porque a gente acaba fazendo. Tem aquele cliente que confia só em você para fazer aquilo, né? E a gente aprende sobre isso na faculdade. Então, se for algo menos específico, a gente acaba que faz, né, uma matéria que às vezes a gente consegue dominar e fazer. Não uma matéria tão específica, por exemplo, imobiliário. Não consigo. Tem fiama. Então... eu vejo que assim, a especialização ela não limita a gente, ela faz com que você tenha um nome muito maior. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para a live, que você me falou uma frase que eu fiquei muito feliz. Você disse assim, quando a gente fala em direito eleitoral, a gente lembra da Sueli. Gente, Sim. Isso para mim é muito grandioso. É muito E grandioso. eu acho que a especialização, ela dá autoridade pra gente, né? Que é o que eu sinto em relação ao direito eleitoral. Eu não consigo resolver casos de direito eleitoral, eu não consigo imaginar pessoas, advogados de direito eleitoral, mas você divulgou tanto o seu nome nisso e divulgou tanto conteúdo nessa área, nessa parte, que você se tornou especialista, se tornou autoridade. Não só para mim, como para diversas outras pessoas. Tanto que você é convidada para palestrar sobre isso, para fazer live sobre isso. A OAB também, tu já fez diversas parcerias com o pessoal da OAB daí, né? Sim, com a ESA, né? Com a OAB mesmo. Agora tem... Eu estava até vendo, eu nem tinha visto que tinha mudado. Eu tinha palestrar em um evento de uma faculdade aqui da cidade, e a palestra ia ser em maio. É um evento que eles fazem todos os anos. E aí foi alterado, né? Por causa da pandemia. E agora eu estava vendo esses dias aqui que foi alterado, vai ser em setembro, vai ser online, o evento vai ser da mesma forma, mas online. E eu nem tinha visto ainda que tinha a data, né? E esse foi um convite porque a coordenadora do curso me viu falando aqui nas redes sociais, acompanha a minha produção de conteúdo e viu que eu entendo da área e eu sou dessa área de eleitoral. E assim, pelo menos a gente não sabe, às vezes até tem, eu falo isso sempre, né? Às vezes a gente até tem algumas pessoas na área também, que atuam na área do eleitoral, mas como elas não mostram isso, a gente não sabe. Eu não sei se tem mais alguém aqui especialista no eleitoral na minha região. Eu conheço poucas pessoas, né? Tanto que eu fui buscar parceiros em São Paulo para fazer esse e-book. A gente se uniu aqui porque a gente não sabe de poucas pessoas dessa área, né? Então é muito da pessoa não mostrar, não se especializar, ou às vezes até faz, mas não se especializa. É igual se falar do direito imobiliário aqui em Paraná, por exemplo. Eu não sei de ninguém que está atuando só com essa matéria. Tem uma amiga que também publica artigos no Jus Brasil e ela também atua com imobiliário e começou há pouco tempo. Então, eu acho que ela vai se tornar uma referência. Ela sempre está acompanhando as minhas lives, ela não entrou ainda. A Paula. Mas ela vai se tornar uma referência na região se ela começar a realmente mostrar isso, porque a gente não tem aqui, né? Poucas pessoas mostram a área de atuação. Então, quando você me falou isso, eu fiquei tão feliz. Falei, gente, tá surtindo efeito, olha só. A gente já sabe que surte efeito, mas quando alguém fala, a gente tem a certeza disso, né? Da especialização. Sim. Porque eu já fui muito vista, eu atuo... Um cabelo aqui que tá... eu atuo também, né, com o direito de família, porque o direito de família, desde o início que eu comecei a advogar. Então, eu tenho muito conteúdo produzido no direito de família e é uma das áreas que eu acho que é totalmente diferente do direito eleitoral,
Mas eu gosto demais da matéria, sabe? Eu acho que atuar no direito de família nem todo mundo tem esse feeling de ter a paciência e tudo mais. E mesmo eu não tendo uma especialização, eu gosto de estudar a matéria. Então, eu acho que mesmo eu migrei para a área do eleitoral, mas as pessoas sabem que eu amo direito de família e mesmo assim as pessoas vêm até mim. Então, isso da gente mostrar é importante, da especialização, né? Uma coisa que você falou também, que me chamou muita atenção e que eu também aplico aqui na minha vida, na advocacia, é que a gente começa a se especializar e aí quem tem medo de se especializar e não ser reconhecido em outras áreas, não entende que o cliente te considera tão especialista que ele tem confiança para te contar um outro problema e te pedir recomendação de advogado. Porque quando a gente está se especializando, a noção que as pessoas têm é que você não é apenas aquele advogado que fez os 5 anos de faculdade. Você fez os 5 anos e ainda está estudando mais e se especializando mais. Então, essa parte de continuar aperfeiçoando, continuar estudando, faz com que o cliente te enxergue ainda mais, né? Te enxergue ainda melhor. Uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer é, se você estiver andando de bicicleta, caiu e quebrou o dedinho da mão direita. Aí você chega lá no hospital e fala, as pessoas te oferecem. Você quer ser atendido por um médico clínico geral ou você quer ser atendido por um ortopedista especialista no dedinho da mão direita? E aí, independente do valor, obviamente que faz alguma diferença, mas se você busca o melhor para você, você vai optar por aquele que é especialista. E aí, na advocacia, a gente vai pensar a mesma coisa. O cliente tem um problema, ele precisa de uma solução. Ele vai buscar qualquer pessoa, um generalista, ou ele vai buscar um especialista? Em quem ele vai confiar mais, né? Então, toda vez que surgir essa dúvida, mas será que se eu me especializar, as pessoas não vão me procurar porque eu sou especialista só nessa área? Não, eles vão sentir mais confiança, né? E assim, não desmerecer nas outras áreas de forma alguma, mas vamos pensar aqui no imobiliário e no eleitoral. O imobiliário é algo muito grande, né? Suponhamos aí, há um uso capião, né? Suponhamos aí de um terreno enorme, um condomínio para fazer algo de um condomínio lá, uma criação e tudo mais, uma incorporação, que eu não sei nem o nome, olha só. E aí, ou um candidato a prefeito da cidade tal, que ele trabalhou 4, 5, 10 anos fazendo o nome dele para aquilo, e aí ele vai lá e pega ele vai lá e contrata um advogado que nunca viu eleitoral na vida dele, que nunca estudou, que não sabe os prazos, que acha que o prazo de um recurso é de 15 dias, igual o processo civil. Não, tem coisas que são 48 horas. E aí perde um prazo desse, né? Uma propaganda é isso, a gente está embasado na lei tal e a pessoa nunca viu na vida. Então, são coisas assim muito grandes, né? E aí, quando a pessoa se especializa, ela vai atrás de um especialista, porque é algo da vida dela, né? Eu não vou pegar, por exemplo, eu cometi um crime e eu vou atrás de um advogado que não entende nada de direito penal para fazer um HC para mim ou sei lá, para pedir uma liberdade provisória. A pessoa nunca viu na vida, ela não sabe o que é o artigo do CPP, nada. Então, a pessoa, para a gente, talvez é mais um caso, mas para a pessoa, tinha uma professora de direito penal que dizia que era o bem da vida. Então, o direito do cliente é o bem da vida dele, né? Para a gente é mais um caso. Eu estava até conversando ontem com uma ex-professora minha de Direito de Família, foi a minha orientadora no meu TCC, e ela falando bem assim, que é muito bom quando a gente sofre uma ação. Por quê? Porque a gente consegue sentir a dor do cliente. Porque a gente, quando o cliente chega lá com um pequeno problema, pra gente é um pequeno problema, mas o cliente chega chorando, fala, mas não precisa disso, você não sabe o que ele está sentindo. Quando você sofre um processo, e aí não é nada, às vezes é algo pequeno, eu bati no carro de alguém, eu estou devendo algo e esqueci de pagar e a pessoa me executa, suponhamos isso, né? E você vai chorar com aquilo de desespero, de vergonha, e você vai pensar, olha só,
Porque é isso que o cliente sente quando ele chega na minha frente e chora. Então, e aí o cliente ele vai em busca de alguém especializado porque aquele advogado ele entende realmente o que ele está sentindo, né? Então, se a pessoa sofre aí, agora nesse momento, por exemplo, no eleitoral, tem um monte de gente falando mal do pré-candidato, ele quer acabar com a vida dele porque ele vai ser... E aí você vê o pré-candidato desesperado porque eu tenho uma ficha limpa, porque isso, e vai atrás de você. E aí você vai saber lidar, explicar aquilo para ele, né? Se chega aqui alguém falando de usucapião para mim, Sueli, não sei o que, desesperado, não entendo nada. E a Fiamma já entende, ela vai saber contornar a situação. Então, eu vejo assim, que a gente se especializar faz com que você aumente a autoridade e não limita a sua quantidade de pessoas ali, de clientes. Mas faz com que os melhores venham, que os que são da sua área venham, né? A sua persona, o seu nicho, né? Porque é muito melhor a gente qualificar e a gente atender e a gente fidelizar aquele cliente que foi feito para o nosso trabalho, né? É bem melhor quando a gente consegue encontrar esse público. E Sueli, conta pra gente umas 3 dicas. Se no final você quiser abrir para perguntas, tá liberado também. Mas conta pra gente 3 dicas que você daria assim, para o advogado que acabou de sair da faculdade, acabou de sair, vai começar a atuar agora e ele não sabe nem qual matéria que ele gosta mais, nem qual é a maior demanda da região dele, e ele quer ser especialista também. O que ele tem que fazer? Essa é uma coisa que eu aprendi na prática. Que quando eu falei que eu fiz uma especialização em direito previdenciário, eu penso que eu podia ter esperado mais, né? A primeira dica é essa, inclusive. Vê o que você gosta, vê o que você tem afinidade. Às vezes, se eu tivesse feito de primeira uma especialização em direito de família, por exemplo, eu teria sido muito mais proveitoso e teria sido muito mais prazeroso, porque hoje eu aplicaria muito mais no meu dia a dia. Então, uma das dicas é isso, é você ter um pouco de prática, você atuar um pouco primeiro, para que você consiga ter noção daquilo que você vai fazer. Porque às vezes a pessoa nunca viu aquilo na vida, né? Alguém que nunca viu direito eleitoral, porque pelo menos na minha universidade não tinha eleitoral na grade. Na minha também não. Então, acho que a grande maioria não tem. Então, se você nunca teve contato com eleições, você não sabe que a cada 2 anos você não vai viver por pelo menos 2 meses a 3 meses, a sua vida vira de pernas pro ar, assim, de verdade, de você não ter paz, porque de domingo a domingo, né? No eleitoral, os prazos não suspendem, nem domingo, nem feriado, os prazos são corridos mesmo. Então, se eu tenho um prazo lá que começou a contar na sexta-feira à tarde, vai acabar no domingo à tarde, o prazo. Então, é muito louco, assim. Então, a pessoa nunca teve uma prática com isso, ela não sabe a loucura que é uma eleição e ela vai lá e resolve fazer uma pós em eleitoral porque ela quer atuar no eleitoral. É provável que se ela não se identificar durante a atuação, ela vai se frustrar, né? Eu acho que isso serve muito também para quem está na faculdade ainda, para aproveitar para fazer estágios. Eu tive isso, que eu estagiei em muitos lugares. Deixa eu puxar a luz aqui, que está começando a ficar escuro. Aqui são 5h30 ainda, né? 5h20, então tá meio... e aí, eu tive essa oportunidade de fazer vários estágios. Eu estagiei com direito penal, eu estagiei com direito previdenciário, eu estagiei com civil, eu estagiei no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, então eu consegui ver isso, assim. E no criminal, na defensoria. Então, eu tinha certeza que eu não queria atuar com direito penal, porque eu sabia como que era a prática do direito penal. Então, quem já estagiou tem essa vantagem, né? De ter visto na prática e tudo mais. Quem não, eu acho que assim, o bom seria se ele chegasse e ele tivesse a oportunidade de atuar em um escritório. Mas tem gente que não, tem gente que já sai da faculdade com uma certeza daquilo que ele quer fazer. E aí eu acho importante. A gente tem uma parceira que atua em tributário, ela se formou há pouco tempo e ela já começou uma pós em tributário porque é o que ela ama mesmo, assim. E ela já conhece o tributário. Então, por mais que ela tenha dificuldade, porque eu acho o tributário a matéria mais difícil do direito, meu Deus, eu acho coisa de outro planeta, assim. Ela sabe, não é maluco isso? Direito muito, 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 muito louco, assim. Pra mim é fora da casinha. E aí... Empresarial também é outra coisa assim. Eu também acho.
Não sei se é porque... Não, até que tributário eu tive um professor excelente na faculdade, assim. Eu acho que o melhor professor que eu tive na vida foi ele, mas não entra na minha cabeça. Sabe quando você começa a estudar e queima de verdade aqui? Eu fazia isso. Queimava os neurônios de verdade, esquentava a cabeça. E aí, uma dica é isso, se você conseguir ter esse contato, porque aí, olha o que eu fiz. No eleitoral, por exemplo, eu já falei em várias lives, eu já falei em posts, que eu fui candidata lá em 2008, quando eu tinha 21 aninhos. Era uma menininha. Vamos fazer os cálculos Eu não agora, não sabia sabe? disso, Sério? eu não sabia. Na verdade, como lá antes, né, as eleições, o período de campanha durava 3 meses, quando eu registrei minha candidatura, eu tinha 20 anos. Então, eu ainda era uma menina, meio menina. E tanto era até engraçado, assim. Chegava para fazer campanha e aí as pessoas olhavam para mim e falavam: mas você é uma criança, olha o seu tamanho. E eu pesava 42 quilos, então era um palito pequeno. E aí eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava daquele contato, de estar ali, de correr. Eu achava muito legal. Só que aí a minha família rezou demais para que eu perdesse a eleição. Eu fiquei pertinho, mas não ganhei, graças a Deus. E aí, mas eu sempre, quando é época de eleição, eu gosto desse momento, assim, sabe? E aí eu falei, cara, Quando foi em 2018, eu fui trabalhar com as eleições e eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha advocacia. Eu não quero mais me envolver com a campanha política, estar do outro lado, mas eu quero isso. Isso me emociona, sabe? Do coração acelerado, assim. E aí eu resolvi, fiz a pós-graduação e é a melhor escolha que eu fiz. Então, essa é a primeira dica. Eu gastei quase meia hora para falar da primeira dica. A segunda Nossa, dica é... excelente. Espera aí, rapidinho, só fazer uns comentários aqui. É excelente todas as dicas. Primeiro, porque estágio é para a gente conhecer o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, vale Isso. muito a pena realmente olhar aquela área do direito. Por exemplo, eu fiz estágio na delegacia. Eu saí de lá tendo certeza que criminal não era para mim. Que eu não ia mexer com direito penal, que eu não queria, não gostava, não me identificava. Mas eu precisei conhecer para eu saber o que era para mim. E aí, se a pessoa tem a oportunidade de fazer diversos estágios em várias áreas, em vários órgãos, por exemplo, eu quero ser juiz, mas eu nunca trabalhei em órgão público, eu não sei o que um juiz faz, eu só imagino como é a rotina dele, não adianta. A gente precisa conhecer a coisa para a gente definir se a gente gosta ou não. E a melhor forma de fazer isso é durante o estágio, né? Que a gente tem um longo processo, um longo tempo, né? De amadurecer essa ideia. Adorei essa dica. Olha só, o Dr. Guilherme Cardoso, ele que nós fizemos o e-book junto. O Dr. Guilherme é um professor universitário topíssimo e eu já estou aí colado nele para poder pegar dicas, porque eu quero um mestrado em ciência política e ele já está me incentivando e já me dando dicas. Então, olha só, gente, sigam ele aí. Oi? Como que é o nome? Guilherme? Prof. Gui Cardoso. Vou seguir Sigam também. lá. Constitucionalista top. E aí ele que teve a ideia do nosso e-book. Ele falou, olha, acho que é o momento da gente fazer, porque vai ajudar muita gente. Tem muita gente com dúvida nesse momento, então acho que seria o momento da gente fazer. E ficou top, tá? Modéstia à parte, ficou muito legal. E realmente esse é o momento, porque estamos em anos de eleição e além de ser anos de eleição, estamos em uma pandemia. Então, muita insegurança, muita incerteza. A gente precisa conhecer o nosso direito, a gente precisa conhecer o direito eleitoral, porque quase ninguém, nem advogado tem conhecimento, quem dirá as outras pessoas, né, os cidadãos normais. E aí, verdade. Normais, não levem só mal, normais, leigos no assunto, pelo amor de Deus. Sim. Tomara que entendam, né? Então, e aí... É muito interessante isso. Tanto que é uma coisa que quando eu estagiei na Justiça Federal, eu fiquei, eu acho que uns 10 meses em um gabinete, trabalhando com o previdenciário, e eu saí de lá e eu queria ser juíza federal. Falei, gente, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero na minha vida. E aí eu saí, quando eu fui, depois que eu saí do estágio da Justiça Federal, fui estagiar na Defensoria, depois na Procuradoria-Geral do Estado e depois no MPF. E depois no escritório. A Justiça Federal foi o meu primeiro estágio, estava no começo do 4º período. Fiquei até, acho que o 7º, 8º, uma coisa assim. E aí eu fui estagiar no escritório. Quando eu cheguei no escritório, eu falei, cara, é isso que eu quero. Não quero ser juíza não, aquilo é maluco demais. Quero ser advogada, é muito gostoso. Olha aqui isso do dia a dia, muita emoção todos os dias.
E realmente, aí desisti. Eu já tinha até começado a estudar para concurso, tinha um curso, estava uns 3 ou 4 meses assim, focada. E aí eu fiz várias análises e falei, não, a advocacia é mais legal. E estou muito feliz. E aí, uma outra dica é você se especializar em algo que você vai usar. Por quê? Olha só, eu sou uma pessoa cheia de exemplos, né? No começo do ano, eu acredito, fazia muito tempo que eu estava acompanhando uma pós em gestão pública, porque eu imaginei que fosse casar com a minha pós em direito político e eleitoral. Eu pensei, vai ser um diferencial para uma advogada eleitoralista e tudo mais. E aí saiu uma pós-graduação, um MBA, pelo Instituto Federal aqui de Rondônia. E eu me inscrevi, fui aprovada e tudo mais. E fiquei muito feliz, eu até postei e tal. Quando eu comecei o MBA, eu verifiquei que não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando. A ementa era para servidor público, para quem quer ser gestor público do lado de um servidor público. Então, eu não ia ver nada de direito administrativo, direito constitucional, administração pública, não. Eu ia ver lá como gerir um órgão público, tão somente. Então, lá tinha matriz de não sei o quê, coisa de administração, assim que eu não... E eu tranquei. Eu não sou muito de desistir das coisas, mas eu tranquei porque eu ia estar pegando a vaga de alguém para algo que eu não ia usar, para algo que não ia me acrescentar. Então, uma das dicas é isso. Vê algo que você vai usar ou que você vai casar com a sua pós-graduação. Eu tenho vontade de fazer uma especialização futuramente em direito constitucional, porque eu acho que o constitucional tem tudo a ver, a base do direito eleitoral, né? Então, eu acredito que vai ser importante. Mas isso, analise se você fizer uma outra especialização. Tem gente que tem um banco de especialização, né? Tipo, vai juntando currículo ali. E às vezes não se aplica, né? É igual a minha pós-graduação em Direito Previdenciário, eu não tenho ela... eu não tenho hoje usabilidade, né? É um diploma, é um certificado que não... Então, essa é a segunda dica. Pode falar. Eu acho que é uma dica muito, muito boa mesmo, porque... Aqui no direito imobiliário eu também tenho uma pós-graduação e hoje eu sinto falta de ter algo mais prático. Aí no início do ano eu fiz um curso de prática civil e ajudou bastante. E agora eu já quero um curso tipo de corretor de imóveis, eu quero mais prática ainda, sabe? Então eu acho que a gente primeiro pega uma pós, eu acho que o primeiro de tudo vai ser uma pós mesmo, porque você precisa ter noção da teoria toda. Depois que teve a teoria, tenta buscar coisas práticas de atuação mesmo e, de preferência, se juntando, né, se unindo com pessoas que estão na área há mais tempo, como você fez com o Guilherme, né? E o Leonardo, os dois. Guilherme e Leonardo, eu acho que é muito importante ter alguém, um mentor, alguém que trilhou esse caminho, que você se inspire e que possa não te falar assim, faça isso ou não faça isso, mas te falar, olha, existe esse caminho. Você tem vontade de percorrer? Esse caminho pode proporcionar isso pode proporcionar isso. Eu acho que esse tipo de mentor, ou até de pessoa que vai trocar ideia com você, esse networking é muito importante também. E isso é uma coisa que só a prática vai te trazer, né? Sim. Olha só, o professor Haroldo aqui foi meu professor na faculdade de Direito Ambiental, de Ética, de Processo Penal 3. Olha só, professor top, professor é o amigo da turma em toda... Ele é o amigo da turma em todas as formaturas, porque ele é o amigão mesmo, assim, muito gente boa. Muito legal. Obrigada, professor. Sim. Então, eu vejo isso, assim, esses cursos práticos, lá em 2018, quando eu fui atuar com o eleitoral, e aí, por mais que eu tinha uma noção muito grande, eu tinha estudado já muito, a prática realmente eu não tinha ali de atuar como advogada nas eleições, e eu fiz alguns cursos, eu acho que eu fiz 2 ou 3 cursos, um de prática, um de propaganda, porque o eleitoral é muito doido, né, assim, a gente tem uma... eu não tenho nada de formalidade, gente. Eu não gosto de linguajar difícil. Vocês vão ver aqui, nem parece que é o advogado falando, mas eu não gosto. Para mim, eu acho que a palavra é para ser entendida. Eu não gosto de mudar a minha voz quando eu estou falando. Vocês estão vendo aqui, né? Eu falo assim no dia a dia que é muito rápido, é o meu jeito mesmo. A Fiamma me conhece pessoalmente, sabe que é assim. Então, eu estou falando aqui, eu falo... Eu não acho que você fala rápido. Eu sou mineira, eu como assim.
palavras, eu falo rindo, então eu não acho que você fala rápido, eu falo. Olha aí, eu falo. Então, assim, vocês vão me ver na live, é desse jeito, eu falo, é muito louco, é maluco, é meu jeito, e eu acho que a palavra. Olha, pode falar. A Isabela comentando aqui embaixo, tamo junto, eu Tamo também junto. não gosto. Eu acho que essa nova geração de advogados, a nossa geração de advogados, a gente veio para fazer essa ruptura com essa Sim, advocacia que a gente fala com o cliente e ele não entende. A gente preza por um diálogo, e dialogar sim, é você falar, ser entendido, a pessoa falar, você entender a pessoa, é uma troca, né? exatamente. Diálogo. Eu não gosto de conversar assim, e ver alguém que fala difícil, bonito, rebuscado. Eu acho que perde o sentido da conversa, assim. Fica, né? A pessoa fala uma palavra difícil pensando assim, será que tá certo essa palavra? Assim, aí você perde meio que o. Então eu sou assim, gente, eu falo super de boa mesmo, de boa. Não gosto, é o meu jeito mesmo, tá? E aí eu perdi até o que eu estava falando. Mas olha só, então a dica é essa, de você achar aquilo que você gosta. Dos cursos, né? E aí eu fui lá e fiz uns cursos que foram muito importantes. Cursos pequenos, assim, acho que de 30, 40 horas. Para quem tem pressa, né? Eu descobri que eu quero direito eleitoral. Eu quero direito imobiliário. Eu vou fazer uma pós-graduação, mas aí eu começo a fazer o meu marketing, já surge para mim ali um cliente. E eu não tenho aquela prática. Por mais que você tenha o estudo e tudo mais, a pós-graduação, ela começa, né? Geralmente começa com uma teoria e a gente vai crescendo igual na faculdade. Então, um cursinho básico junto, pode ser conjunto aí, é importante. Livros pequenos, né? Eu tenho até eu ganhei um livro esses dias, eu tô me achando que eu ganhei livros esses dias. De um professor também lá do Piauí, Teresina, doutor Tarcísio. A gente ele me mandou um livro sensacional. O livro é pequenininho, tá até aqui, quer ver? Olha só, acho que eu já mostrei várias vezes. É bem pequenininho, direito eleitoral. E o livro, eu já li assim, em um dia. Sabe quando você começa a ler uma leitura e parece que tem alguém te falando de tão prático que é? E aí, então, e a pessoa que está começando no direito eleitoral, por exemplo, começou a fazer uma pós-graduação, pega um livro assim, ela vai se deslanchar naquilo. Então é uma outra dica, né? De fazer um curso ou um livro que converse realmente com você. Olha só, a Isabela está dizendo que aceita livros. É maravilhoso, é o melhor presente da vida que a gente ganha livros. Meu Deus do Aí, ó, céu. Isabela, é direito de família. Se estiver lançando livro de direito de família, manda para Isabela, ela vai ler, Olha ela vai aí. recomendar. Vai publicar, vai divulgar, vai fazer publis. Isso aí. Então, e aí, gente, uma outra dica que eu trago também é buscar uma instituição que realmente vale a pena para fazer sua pós-graduação, sua especialização. Por quê? Eu fiz a minha especialização em direito previdenciário, era uma especialização muito fraca. Assim, de pouco conteúdo mesmo, de não ter cobrança, mesmo sendo online, porque eu não fiz a minha especialização foi online pelo CERS, a minha de Direito Político e Eleitoral, mas ela foi muito puxada, muito cobrada mesmo. Eu tinha aula toda semana, 3 horas de aula. E as aulas, assim, puxadas de verdade. Eu tenho material que eu não dei conta de ler até hoje, que eu tô lendo material ainda, era um monte de artigo, um monte de indicação de livros. Então, isso é muito importante. Verificar, né, igual a professora Fiamma, eu acredito que a aula dela seja sensacional. Verificar a instituição que isso... A Isabela também é professora lá no CEDIM. O CEDIM Sério? vem com de renovar tudo. A Isabela é professora de família e sucessões. E, assim, é uma ideia realmente de renovar o direito, de colocar prática, de tirar o aluno daquele só receber aluno, sabe? Só receber material, de fazer pensar, de questionar. E é muito interessante porque durante a aula a gente incentiva o aluno a questionar aquilo, a discutir aquilo, a debater. E assim, a minha pós-graduação foi muito boa também, mas a gente não tinha essa oportunidade de debater tanto quanto o CEDIM traz para os alunos dele, sabe?
E eu acho que faz muita falta a gente pensar. A prática, isso. Porque a pós-graduação é isso. A pós-graduação a gente sai daquele negócio de faculdade que você está ali aprendendo o básico, né? Ah, eu vou pegar um conceito, eu vou estudar. Porque isso é o necessário quando a gente sai da universidade, a gente tem que saber. A pós-graduação não, já é um pouco além. Você vai ver a prática, você vai ver o que os tribunais estão decidindo, o que tem aqui. Ah, eu posso uma tese. Então, a pós é importante para isso, né? E aí, na hora de escolher a instituição, é muito importante. Porque às vezes assim, eu vejo que antes tinha uma coisa das pessoas pensarem quem são os nomes que estão lá, se são nomes antigos, renomados, que têm 200 mil livros publicados e não sei o que, não sei o que. Hoje a gente tem isso da advocacia aqui, que é essa advocacia jovem, da ruptura, da forma de levar uma coisa mais acessível, né? A gente vê, aí eu fico pensando assim, né? Ah, a gente tem aquela coisa de ter um professor de pós-graduação lá em cima e tudo mais, você tem aquilo lá. Aí você pega um professor desse que você tem num pedestal, que é aquela pessoa intocável e tudo mais, e aí você tem a Fiamma, uma pessoa acessível que está aqui na rede social, falando com a galera e tudo mais. E aí você vê que o conteúdo dela é o mesmo conteúdo daquela outra pessoa, né? Às vezes a outra pessoa vai ter 30 anos de prática e vai ter esse diferencial. Mas o conteúdo, a forma de levar o conteúdo, a forma de fazer com que as pessoas entendam é mais dinâmica, é mais fácil, a linguagem é mais acessível. Você não fica falando lá data vênia o tempo inteiro para as pessoas. Então, isso é importante também. Oi? Outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente colocar é que o direito está sempre mudando. A sua parte de eleitoral, por exemplo, todo dia tem uma coisa nova, uma decisão nova, é algo que você vai precisar estar em constante aprendizado. Então, não adianta você ter sido muito bom há 10 anos atrás. Você tem que ser bom hoje e conhecer as decisões, os enunciados, as portarias de hoje também, né? As coisas estão muito rápidas, mudando muito rápido. Muito. Quando eu fui advogar no eleitoral em 2018, foi uma indicação de acho que o maior nome da advocacia aqui de Paraná, assim, que é uma pessoa muito renomada, que eu tenho uma admiração enorme, porque é uma pessoa que você senta do lado dele, você fica tímido em conversar. De tão top que a pessoa é mesmo, assim, sabe? Humilde e acessível e tudo mais. Dois advogados que me indicaram. E aí, eu fui estudar isso, assim, e aí essa pessoa me falou assim, olha, por mais que eu já atuei muito no direito eleitoral, e eu não tinha nem tanto contato assim, ele falou, olha, por mais que eu já atuei no direito eleitoral, hoje eu não atuo mais. Por quê? Porque se você passar um ano sem estudar, você está fora do mercado. Porque de um ano para o outro a gente tem mudanças totais, assim, tem, né, atualização das eleições, tem coisa no direito eleitoral que a lei entra em vigor, tipo, no ano ímpar, que a gente não tem eleição, aí quando depois o negócio já muda e nem se aplica naquela eleição. Ou ela entra em vigor no ano par, não pode ser aplicado naquela eleição, quando é no ano ímpar, ela muda, e aí na outra eleição já não se aplica aquela regra. Então é tudo muito rápido. E assim é em todas as áreas do direito, né? Eu vejo assim, às vezes o cliente, eu tenho vários clientes que me seguem, e aí eles falam assim, doutora, eu gosto muito de ver quando você fica postando aquelas coisas que você está estudando. Porque a gente sabe que você está estudando. Tem gente por aí que não estuda. É provável que as pessoas também estudam, mas não postam e as pessoas não veem que elas estudaram, né? Então... Mas hoje a gente não precisa só fazer, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo, né? Eu acho que a rede social, ela serve para a gente mostrar um pouco do nosso bastidor, para a gente aproximar o cliente do que a gente está fazendo. Porque é muito fácil o cliente achar assim, a advogada só atua quando eu vou lá, só trabalha quando eu vou lá. Só que por trás a gente tem um longo caminho, a gente tem muito estudo, muita atualização, a gente tem muita produção de conteúdo, a gente tem muita organização, gestão de escritório, marketing de escritório e muito aperfeiçoamento pessoal também, né? Que vai além da advocacia, quando a gente busca oratória, quando a gente busca liderança, quando a gente busca conhecimento cultural mesmo pra gente, tudo isso faz muita diferença na advocacia e é nosso trabalho. E é de segunda a segunda, como diz você, não tem fim de semana. Verdade. Tem épocas que tem período que a gente ainda tá pior ainda, né? Às vezes eu fico pensando assim, como que era, né? Quando a gente não era advogada e como que era os fins de semana, por exemplo? Porque nem todo fim de semana a gente trabalha. Eu tento muito conciliar isso, assim, para não pirar de vez mesmo, mas, querendo ou não, tem alguma outra coisa.
Gente, ela tá falando, fim de semana eu não trabalho. Aí, fim de semana ela lê 5 livros, assiste 10 filmes. Isso não é um Não, filmes trabalho, não. tá? Filme eu Filme quase não não só, assisto. Quase não, raramente mesmo. Eu gosto. sério. Aí, É, então ela faz o domingo literário dela. E isso é trabalho, porque você tá trazendo conteúdo para você, você tá verdade. agregando valor à sua vida, à sua advocacia. Isso Verdade. aumenta o seu potencial de palavras, de conversação, Muito. de tudo. É verdade. Às vezes a gente não coloca isso na caneta. Eu falei até isso na minha live de ontem, que eu tenho um grave defeito, que é eu achar que eu só estou trabalhando se eu estiver escrevendo uma petição. Por exemplo, tem época que a gente tem as petições, a gente faz todas as petições e tudo mais, e fica aí 2, 3 dias sem uma petição para fazer, ou talvez o prazo está longo, e você dá uma descansada ali. A sensação de improdutividade é muito grande. Mesmo que eu esteja escrevendo artigos, porque eu tenho agora um artigo para escrever para a Aurum, a segunda-feira é meu dia de publicar no Jus Brasil, eu tenho que preparar um monte de coisa, eu tenho que estudar, E aí essa sensação de improdutividade, porque você acha que só se tiver produzindo petição é que está trabalhando? Não, a gente faz 1 milhão de coisas, né? Exatamente. A Isabela está aqui falando, ó, que a gente precisa tentar conciliar descanso com o trabalho, mas essa parte agora de estar em home office Piorou. bagunçou tudo isso pra gente, né? A gente não sabe o que é trabalho, o que não é trabalho, e se o trabalho de casa é trabalho também, diferenciar tudo isso é muito, muito, muito Muito. difícil. Pois é. Então, gente, assim, voltando é que a gente começa a conversar e o assunto flui, e isso é muito legal, né? Que não fica engessado. Mas em relação à especialização, eu vejo que é muito necessário também, Fiamma, mas tem gente que faz, igual a gente foi aquela outra dica, de fazer uma especialização sem ter nada a ver com o seu dia a dia e ficar perdido. Eu me lembro que eu tive uma professora que dava aula de direito civil e aí a gente, na faculdade, a gente tem muito essa ideia, né? De que a pessoa está falando para você e você acha que a pessoa tem que ter uma pós naquela área, né? Pelo menos eu tinha isso. Como assim você está aqui falando para mim sobre essa matéria e você não tem uma pós-graduação nessa área? E aí eu tinha uma professora top mesmo, assim, sabe? De direito civil. E ela tinha uma especialização que ela fez quando ela saiu da faculdade de direito penal. Então, provável que ela não sabia nada de direito penal, mas ela sabia direito civil porque era o que ela estava na prática o tempo inteiro e aprendeu. Então, ter esse cuidado, né, de ter uma especialização que seja aplicável na sua vida. Por quê? Porque uma especialização não é barata, né? E se você faz e não usa depois, dá uma sensação ruim, assim, de não ter usado aquilo, Porque, assim, depois de um certo tempo, igual, eu fiz a minha especialização em direito previdenciário, que eu não uso mais, e foi antes da reforma previdenciária. Então, hoje, eu só sei princípios do direito previdenciário, e esses dias eu fiz uma live, inclusive, com uma especialista em direito previdenciário, lá no Direito News, e ela estava falando das coisas, eu falava, eita, isso mudou? Eita, isso mudou? Então, se alguém pega o meu Lattes e olha lá e fala assim, Sueli é especialista em direito previdenciário, ela vem procurar para mim, eu tô por fora totalmente. Então, é uma pós-graduação perdida, de certa forma. Porque se eu quisesse estudar, então faz na área que vocês querem atuar, na área que vocês gostam, tem afinidade para aprofundar, porque não é só o currículo, mas é também o currículo, né? Porque a gente tem esse pensamento de olhar e falar, como assim? Ou você olha a pessoa tem uma pós naquela área, ela tem vários cursos naquela área, isso engrandece. Igual você tem uma pós em imobiliário, aí você tem um curso em que você falou? Prática civil. Isso, aí tem o outro que você vai fazer, e aí isso agrega. E assim, você tem que tentar mostrar para qual lugar sua carreira está caminhando, né? Porque, por exemplo, o seu começou como previdenciário, aí não quis mais, caminhou para o outro lado. Imagina se agora vira para previdenciário de novo e depois vai lá para criminal e depois vai para imobiliário. Não passa confiança, né? E a gente está falando aqui o tempo inteiro de gerar autoridade, de mostrar o seu nome. Porque isso faz muita diferença dentro da advocacia, né? A gente precisa criar o respeito para o cliente. O cliente tem que ser, a gente tem que ter o respeito do cliente. E para a gente conseguir esse respeito é um longo caminho. E esse caminho é construído tijolinho por tijolinho. E como que a gente faz isso?
sabendo onde que a gente quer chegar. Não adianta atirar para todos os lados e achar Não. que aquilo vai ser, nossa, meu currículo vai ser maravilhoso. Tem que ter um rumo certo. Aquela frase da Alice no caminho do País das Maravilhas. Quando a gente não sabe onde que a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, atira para todas as especializações e acha que o currículo vai ser maravilhoso. Não é isso. Eu sou fã dessa frase, assim, de verdade. Eu já era antes, aí eu nunca tinha lido o livro e li agora na quarentena, inclusive. E, meu Deus, faz todo sentido mesmo, né? Porque, assim, se você não sabe onde você quer ir, né? Por isso que é a meta de, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer um curso, eu vou, né, mostrar minha autoridade naquilo. E isso tem funcionado. Por quê? Porque esses dias eu recebi uma pergunta que eu achei até interessante. Alguém me mandou uma mensagem e perguntou assim, Sueli, porque quando eu comecei a produzir conteúdo no eleitoral, várias pessoas me falaram que não iria funcionar. Por quê? Porque o candidato, o pré-candidato, ele não está na rede social, ele não está na internet. Ele só vai contratar um advogado se ele conhecer, se alguém indicar e tudo mais. E eu persisti, né? Continuei produzindo meu conteúdo. Aí uma pessoa veio me perguntar, Sueli, e aí, tá surtindo efeito a produção de conteúdo no eleitoral? E aí eu parei para fazer uma análise. E o que eu vi? Que realmente estava surtindo efeito eu mostrar para as pessoas que eu estava me especializando naquela área. Por quê? Por mais que naquela época eu não fui contratada por nenhum candidato, porque não era época, não é ainda, né? Mas agora já começaram as tratativas, o que aconteceu? As pessoas me convidaram para palestra, me convidaram para live, me convidaram para um monte de coisa, e hoje aconteceu isso que você me falou na hora que você me convidou para live, que na hora que pensa no direito eleitoral, lembra do meu nome, era o que eu queria. Eu acho que eu atingi o meu objetivo. Porque Sim. o candidato tem essa mesma mentalidade. Se o candidato não me segue, o pré-candidato, ou o partido político, ninguém me segue, não sabe que eu existo, mas tem um advogado que só faz direito do trabalho e na hora que alguém vier pedir uma indicação, ele vai falar, a Sueli que faz eleitoral, eu não faço. Então, é esse o meu objetivo, é mostrar isso também na rede social, né? Ó, o doutor Rafael tá aqui, foi com ele que eu fiz a live ontem à noite. Muito top a live foi, gente. Tá salva? Tá salva lá no IGTV do doutor Rafael. E ele é lá de Porto Alegre e atua com direito do trabalho. Ai, Conheci que ele na legal. rede social também. Eu acho que o Instagram proporciona muito isso pra gente, né? Não só o Instagram, como o LinkedIn, Facebook, tudo isso. Quando eu comecei, eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? E quando eu comecei a postar, todo mundo começava a falar, gente, conheço a Mariana. Maravilhoso. Conheço Minas Quando eu Gerais, né, gente? Sim, Minas é lindo, né? O estado é lindo. E quando eu comecei a postar, eu tinha acabado de sair da faculdade e comecei postando, assim, aquelas dicas que pra gente que é advogado é super básico. Só que eu queria postar porque eu acredito que direito é uma coisa que é pra todo mundo. Direito não é pra advogado, pra juiz, pra promotor. Direito é pra todo mundo. Todo cidadão tem direitos e deveres. E eles precisam conhecer. Sou super a favor do direito na escola. Mas aí, eu comecei a postar e os advogados começaram a falar assim, gente, quem que é aquela menina postando? Que coisa nada a ver. Ela vai no fórum e tira foto. Ela vai no cartório e tira foto. Pra que isso? Que necessidade? E dentro da minha cabeça, né, eu já acompanhava muitos advogados aqui, dentro da minha cabeça eu estava no caminho certo. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu estava advogando. Para quê? Para meu vizinho falar assim, olha, a Fiamma não é mais aquela criancinha, a Fiamma já é uma advogada. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou contratá-la. Ou então para um outro advogado falar assim, nossa, vou ter uma audiência amanhã, não vou poder fazer. Mas tem aquela menina, que ela é advogada, quem sabe ela pode, vou mandar mensagem para ela. E aí, aos pouquinhos, eu fui tendo o nome de advogada, deixando de ter o nome de a menina que acabou de formar e posta as coisas na rede social, para começar a Fiamma especialista em direito imobiliário. Mas isso não é da noite para o dia. E muita gente vai desmerecer e desqualificar o seu trabalho, porque dá trabalho, né, Sueli? Olha aí, a blogueirinha. Alguém colocou, a Cristiana Vieira.
É, blogueirinha. E assim, como se fosse super fácil produzir uma imagem bonita, uma foto bonita, como se fosse super fácil escrever alguma coisa para o Jus Brasil, então, que é muito mais complexo, que normalmente é artigo mesmo, né? E é importante a gente falar sobre isso, e é importante a gente se unir para que um dia alguém vire para mim, por exemplo, e fale assim, ah, você que é a advogada blogueirinha, e eu fale, nossa, sou com muito orgulho. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que se unir, a gente tem que uma valorizar o trabalho da outra. Por exemplo, a Sueli não é a blogueirinha do eleitoral, ela é a advogada especialista em direito eleitoral, que eu vou recomendar sempre, fazer live sempre, e tá lá do outro Obrigada. lado do mundo, mas que eu admiro muito, que eu me inspiro, sabe? E a gente tem que começar a fazer isso, porque isso aqui dá muito trabalho, gente. Além de Dá, advogar, a gente ainda faz isso. dá trabalho. E tem dia que não tem inspiração, né? Tem dia que a gente pensa assim, gente, e nem sempre dá tempo de programar, de mostrar. Sei lá, tem dia que não dá mesmo, assim, né? E não dá tempo também. Tem dia que você tá tão. E não é fácil. E você mostrar isso, principalmente depois de um tempo que você começa, que parece que as pessoas te têm isso da inspiração. Assim, eu fico pensando, às vezes as pessoas falam isso pra mim, eu falo, gente, eu até falei isso na live ontem. Se as pessoas me verem no dia a dia, eu sou tão normal, né? E aí como inspirar alguém? Mas aí, quando você sente que você conseguiu incentivar alguém, ou a pessoa vem te perguntar algo e você consegue ajudar, isso é muito gratificante. Então, acho que a produção de conteúdo, mostrar a sua autoridade, é isso. Às vezes eu recebo mensagem aqui, no Instagram, muita mensagem, né? De advogados ou de colegas e tudo mais, ou de estudantes. Eu estou me formando, o que você me indicaria fazer e tudo mais. E aí eu fico, gente, que legal, alguém, né, conseguiu olhar e ver a gente, assim, é muito diferente isso, é muito gratificante e faz a gente ter a persistência de continuar produzindo, porque faz a gente ver que a gente está atingindo o objetivo, né? E saber que a gente está transformando a vida das pessoas através do nosso conhecimento, né? Isso para mim que é o mais bonito, porque a gente realmente tem esse poder de tornar o dia de alguém melhor, mais feliz, mais alegre, ou transformar a advocacia de alguém quando a gente fala, gente, se especializa, é importante, gente, produz conteúdo, é importante. A Sim. gente está se ajudando, né? A gente está ajudando o nosso concorrente e inspirando o nosso concorrente para que um dia ele possa nos admirar também. E, Sueli, a gente falou. Resume as 3 dicas pra gente. Eu tenho uma cola aqui, tá? Porque eu falo tanto e eu esqueço. Então, assim, a primeira dica que nós demos lá no início em relação à especialização é ter uma prática, a dica 1, e descobrir realmente se é aquilo que você gosta para não perder tempo ou perder dinheiro e depois, quando você estiver no meio de uma pós-graduação ou terminar a pós-graduação, você descobrir que não é aquela matéria que você quer atuar. Então, a primeira dica é isso. De preferência que tenha uma prática, uma vivência, um contato com aquela matéria para poder saber se você vai ter afinidade com aquilo. A segunda é se especializar e se você quiser fazer mais de uma especialização ou se for fazer uma especialização, fazer de acordo com a tua área que você quer atuar. Para não perder tempo também fazendo algo que não tem nada a ver com você. Porque em muitos casos, né, eu até citei que eu quero fazer aqui uma pós em direito constitucional, que eu acho que tem tudo a ver com eleitoral. Mas, para mim, a minha pós em direito previdenciário não tem nada a ver com eleitoral e perdido, né? E buscar uma instituição que você conheça e que você, ou se você não conhecer pessoalmente, né, de ter contato, veja com pessoas que já estudaram lá, como é a forma de estudo, se você se adapta, né? Porque tem gente que gosta de algo presencial e tem gente que gosta do online. Eu gosto do online, porque eu faço o meu horário, né? 10, 11 horas da noite, meia-noite, eu tô aqui estudando. E como que seria fisicamente? Então, buscar isso que você se adeque, e então é muito importante isso. E sempre pensar, pesar se naquele momento você vai conseguir se doar também, né? Porque às vezes a pessoa faz uma pós-graduação, ele se inscreve simplesmente, naquele momento ele não consegue estudar, e aí acaba que ele vai ter só um certificado no final do curso. Então, isso é muito importante. Saber que você vai fazer uma especialização e você vai precisar estudar muito. Porque é uma matéria que você vai afunilar. Então, se você está estudando naquilo, você tem que ficar bom naquilo, né? Não é fazer algo simplesmente para ter um certificado na parede. Exatamente. Olha, nosso tempo está acabando, mas eu queria muito Tá. agradecer aqui o Alex, a Cristiana,
todo mundo que participou, que interagiu com a gente, o Rafael, né, que participou aqui também. É Sim. muito importante para a participação de vocês, fico muito feliz. Fico extremamente feliz de receber a Sueli aqui, ainda que online, aqui dentro do escritório, mais uma vez. Mas eu vou É, pessoalmente outra vez ainda. sim, sim, tem que vir mesmo. Fazer pão de queijo, broas, Ah, fubá, delícia, tomar gente. café com a gente. E é sempre um prazer conversar com você. Eu aprendo muito com você. Eu me inspiro muito em você. Outro dia eu tava vendo você contando a sua história e eu fiquei pensando assim, gente, eu jurava que ela era da minha idade. E aí, você é mais velha que eu e eu não acredito com essa cara de princesa maravilhosa. E, meu Que Deus, nada. Olha as rugas. nada em nada aí, meu amigo. 33, 33. Adorei nosso bate-papo. Espero que seja só mais um, que teremos Com vários certeza. pela frente ainda. Então, isso não é um tchau, é um até logo. E parabéns pelo manual, sucesso pelo curso também. Sempre que precisar de Obrigada. divulgação, conta comigo que eu vou te ajudar. E é isso, obrigada. Ah, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou de novo. E a outra nossa live foi muito maravilhosa. Eu recebi muitos feedbacks legais e muita gente falando que foi energizada. Assim, eu falo isso sempre. Tem live que quando termina você fica energizado. E a nossa é assim. Ontem, minha live de ontem, eu terminei assim também. Eu tava muito. Ontem eu fiz duas lives, acredita? Uma às 18 e uma às 19h30. Quando terminou, eu estava exausta, mais energizada. Então, muito obrigada pelo convite. Eu adoro live. Eu adoro falar de advocacia, né? Acho que dá para perceber a minha empolgação quando eu estou falando. E essa é a primeira vez que eu falo sobre isso, sobre especialização. Muito obrigada, Ah, gente. Tem uma galera aqui. Eu achei muito legal o tema. E, e ainda mais que eu tinha prática para falar sobre todas as coisas, né? Sobre todas as minhas dicas, no caso. Então, muito obrigada pelo convite, Fiamma. Espero que a gente possa nos ver pessoalmente logo, mas antes disso, muitas vezes aqui fazendo live, tá? com certeza, com certeza. Então, um beijo, boa noite para vocês, boa noite para todo Igualmente, mundo que está gente. assistindo a gente. Tchau, Vai ficar salva, gente. né? Vai ficar salva lá no perfil com as dicas na descrição, tá bom? Se vocês compartilharem a live, nos marquem, por favor. Sim!